O nosso amigo coveiro tinha uma única missão: tirar um corpo que estava dentro de uma cripta. Ele tinha meia hora para isso. As últimas pessoas que tentaram não aguentaram ficar nem 4 minutos. O lugar é muito assombrado. Será que ele vai conseguir? Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Boa madrugada, Luciano. É isso mesmo, a gente voltou com uma playlist muito interessante que todo mundo gosta, que é a do Coveiro. O Coveiro sabe. Aquela velha playlist do nosso amigo Raniel, que vocês tanto pedem. E hoje o relato vai ser bem assustador, é o da menina na cripta. Eu não vou falar mais nada não, eu quero só que você deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e olha só, deixa já nos comentários nesse minuto a hashtag A Menina da Cripta, pra gente mostrar que a gente tá inteirado na história de horror que o Raniel vai contar pra gente hoje, tá bom? Vamos pro relato. Luciano, aqui é o Raniel, meu amigo, um coveiro que o pessoal do seu canal ama e odeia ao mesmo tempo. Não, Raniel, ninguém te odeia não. Todo mundo que trabalha na minha área conhece a história famosa da menina da cripta, mas eu sou um dos poucos sortudos que teve contato com o cara que viveu realmente essa história. Você vai perceber que no começo dá aquela sensação de filme de terror e no final parece que tá no começo. Eu tive a sorte de trabalhar um período com um rapaz que conheceu o tal Coveiro Gomes, o cara que passou pelo famosíssimo relato da menina da cripta. Um dia esse rapaz marcou um futebol e um churrasco lá pra gente e eu fui. Lá eu pude conhecer pessoalmente o Gomes, o famoso coveiro, e ele já estava velho nessa época, mas eu pude ouvir da boca dele a história incrível. Inteirinha ele contou para mim em detalhes a história da menina da cripta e eu vou contar para você, Luciano. E foi assim, o Gomes já era coveiro experiente nessa época, ele estava no boteco de sempre que ele ia, jogado numa daquelas cadeiras de plástico com a cara mais amassada que nota velha. Ele dava uns goles numa cerveja quente e barata reclamando da vida como de costume. A verdade é que o salário dele andava curto demais, mal dava para ele pagar as contas, quanto mais sobrar um troco para ele respirar, né? O Gomes já estava atolado em dívidas até o pescoço. Falava que ser coveiro não rendia nem para manter as calças no lugar, e isso é verdade até hoje, viu? Toda hora era uma conta nova para pagar e o bolso dele cada vez mais vazio. Enquanto o Gomes continuava ali afundado na cerveja e nas lamentações, ele acabou escutando dois caras sentados numa mesa no canto, conversando baixinho, mas alto o suficiente para ele pegar alguns pedaços da história. Diferente do Gomes, que estava no álcool, os caras estavam só no Guaraná. Eles pareciam incomodados, reclamando de alguma coisa, como se o mundo tivesse conspirado contra eles também. Eles comentavam que precisavam encontrar alguém e que tinha que ser rápido. O Gomes continuou quieto no canto dele, mas esticou as orelhas para ouvir a história. Não era qualquer tipo de trabalho que esses caras estavam reclamando não, parecia ser algo mais complicado, eles falavam como se fosse uma coisa simples, mas o jeito que olhavam em volta desconfiados dava a entender que ninguém queria se meter naquilo não. Aí um dos homens soltou algo que fez o Gomes quase engasgar com a cerveja. O cara falou alguma coisa do tipo assim: a verdade é que a gente precisa de alguém que não tenha medo de mexer com o morto, só isso. Gomes deu uma olhada discreta para os dois, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Mexer com o morto. Poxa, era exatamente o tipo de coisa que ele fazia todo dia no cemitério. E se o salário dele estava do jeito que estava, talvez esse serviço que os caras tanto falavam podia ser a chance de engordar o bolso. Depois de ouvir aquela conversa, o Gomes não conseguiu mais se segurar. Ele pensou um pouco, deu mais um gole na cerveja para ganhar coragem e foi chegando devagar na mesa dos dois caras de terno brega. Não era o tipo de gente com quem ele costumava lidar, mas o desespero por grana falava mais alto. Quando ele parou na frente desses caras, deu para ver na cara dos dois
que eles não gostaram muito da sua aproximação. Eles olharam para ele de cima a baixo com expressão de nojo, sabe, repulsa, como se ele fosse um incômodo. Gomes falou com eles e disse que escutou o que eles estavam falando. Ele falou algo mais ou menos assim: eu sou coveiro, lá do cemitério aqui perto, e eu estou bem experiente nesse tipo de coisa de mexer com morto. Não tenho problema nenhum em mexer com morto, faço isso todo dia, para falar a verdade. Os caras se olharam, mas logo falaram para o Gomes que ele não tinha entendido exatamente o que eles estavam procurando. Eles tentaram se livrar do Gomes de um jeito meio disfarçado, como se o Gomes fosse só um bêbado a mais aí tentando se meter onde não devia. Mas Gomes era teimoso e quando se tratava de arrumar um serviço que pagasse bem, ele não largava o osso tão fácil. Ele meio que implorou para os caras, disse que precisava de um trabalho extra e que ele não tinha frescura contanto que não fosse nada ilegal. Nisso, um dos caras falou que ia verificar. Pegou umas fichas telefônicas e foi no telefone que estava pendurado na parede do bar. Ele se demorou alguns minutos, então voltou e perguntou se o Gomes aceitaria ser entrevistado para esse pequeno trabalho. O Gomes concordou na hora, então o cara passou para ele o endereço do local onde seria a entrevista. Era em outro bairro, em uma igreja. O cara deixou claro que lá, além da entrevista, eles explicariam tudo em detalhes para o Gomes. Se ele concordasse com o serviço, ele podia trabalhar lá com eles. Gomes notou que os caras ficaram mais relaxados e ele ficou também. Então ele resolveu puxar mais conversa com os dois caras. Afinal, ele queria saber mais sobre esse tal trabalho misterioso. Aquele negócio de mexer com os mortos já parecia esquisito o suficiente, mas quanto mais informação ele conseguisse, melhor para ele ir garantido na entrevista. Gomes se inclinou um pouco sobre a mesa, quem não quer nada, e perguntou se algum deles não poderia adiantar mais informações sobre esse trabalho, só para ele ir preparado para a entrevista. O homem que tinha feito a ligação era mais sério, disse que não podia falar nada. Já o outro, mais relaxadinho, ficou em silêncio por um momento, meio que tremia segurando o copo, olhava para o refrigerante, como se estivesse pensando se devia ou não dizer mais alguma coisa. Por fim, ele suspirou e falou com receio na voz. Ele falou mais ou menos assim: olha, eu vou ser sincero com você, mas só porque parece que você não está entendendo a gravidade do negócio. Esse trabalho é maldito. Se eu fosse você, eu não aceitava de jeito nenhum. Isso mesmo, o próprio cara que estava desesperado procurando alguém para fazer o trabalho estava desaconselhando o Gomes a fazer esse trabalho. Muito estranho, não? O homem mais sério, o que tinha feito a ligação, olhou feio para o amigo. Mesmo assim, Gomes quis saber como assim esse trabalho é maldito. O homem olhou de lado como se estivesse com medo de continuar, mas ele soltou. É o seguinte, 5 caras da nossa igreja já tentaram fazer esse trabalho e nenhum deles conseguiu. Gente que tem fé mesmo, que acredita em proteção de Deus e tudo mais. E mesmo assim não deu para eles. Não é serviço para qualquer um não, cara. É coisa muito ruim, horrível e assustadora. Aquelas palavras deixaram o Gomes meio desconfortável. Ele era um cara simples e mexer com morto era o dia a dia dele. Mas o jeito que o sujeito falava dava a impressão de que tinha algo pior envolvido. Mesmo assim, havia grandes chances de serem pessoas medrosas e supersticiosas, exagerando a história. Antes que o homem pudesse continuar, o colega dele, o mais sério, levantou a mão e cortou a conversa. Falou assim, ó, chega, para com isso. Se ele já aceitou a entrevista, agora é com ele, não é problema nosso. O resto quem explica é o Bispo Amaro. Não precisa encher a cabeça do cara aqui com besteira. Gomes deu um passo para trás, coçando a nuca. Agora ele já não estava mais tão certo de que aquele trabalho era só mais um servicinho comum de coveiro, não. Sentiu um friozinho na barriga, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de dinheiro falava mais alto. Mesmo com medo, ele já tinha dito que ia e não podia voltar atrás. E ele não tinha nada a perder, era só uma entrevista. No início da noite, Gomes pegou sua bicicleta e seguiu em direção ao endereço que os homens passaram para ele. À medida que ele se aproximava, ele viu que ele estava chegando a uma igreja cristã com aquele estilo bem antigão, tradicional, mas de uma denominação que ele nunca tinha ouvido falar. A igreja parecia bem antiga e com uma arquitetura bem imponente.
O lugar não era católico, mas tinha uma aura bem séria e respeitável, e o muro que cercava a propriedade era alto, adornado com plantas bem cuidadas, o que dava um toque de vida ao ambiente. Era uma igreja dentro de uma área particular que provavelmente recebia fiéis que eram conhecidos por todos. Não parecia de acesso público, tinha estacionamento, placa de metal do lado de fora do muro, e a rua era bem calma, silenciosa e arborizada, dava a impressão de ser mais escura que o normal. Quando Gomes chegou ao portão, notou que a igreja era sóbria e limpa, com uma aparência rica. Ele tocou o interfone, se identificou e pediu para falar com o bispo, ou o senhor Amaro. A pessoa do outro lado destravou o portão e pediu para o Gomes seguir pelo jardim até a porta de frente da igreja. O Gomes empurrou e o portão se abriu com um rangido suave, revelando um jardim bem cuidado, com flores coloridas e um caminho de pedras que levava à entrada da igreja. Um homem já estava esperando por ele na porta da administração da igreja. Tinha cerca de 60 anos, era elegante, vestido com um terno bem cortado que destacava uma postura legal, digna. O senhor Amaro, que era o nome dele, tinha um olhar tranquilo e educado e, ao ver Gomes, sorriu de forma acolhedora. Gomes apertou a mão dele, sentindo firmeza no cumprimento. O ambiente dentro da administração da igreja era bem iluminado e decorado com sofisticação, mas ao mesmo tempo transmitia acolhimento. Ele sentiu um friozinho na barriga, não apenas pela imponência do lugar, mas também pela incerteza do horror que estava por vir. Gomes explicou que havia escutado a conversa dos caras, explicou tudo o que tinha acontecido. O senhor Amaro acenou com a cabeça, indicando que o Gomes o seguisse até uma sala no fundo. E ele levou o Gomes para essa saleta pequena, mas era bem aconchegante, onde uma mesa de madeira polida ocupava o centro. Eles sentaram, o homem ofereceu café para o Gomes, ele aceitou, e aí começaram a conversar amenidades, coisas comuns, até que o senhor Amaro perguntou sobre a experiência de Gomes, bem coisa de entrevista mesmo. O Gomes explicou que é coveiro há muitos anos, trabalha em um cemitério enterrando e exumando corpos, montando e derrubando jazigos. Deixou claro que não tem problema em manipular corpos, contanto que seja tudo com muito respeito ao morto e muita legalidade. O senhor Amaro ouviu tudo com expressão serena, então perguntou a religião do Gomes. O coveiro respondeu que era católico, mas era não praticante. Depois de escutar em detalhes tudo que o Gomes tinha para dizer, senhor Amaro, com uma expressão serena e leve, começou a analisar e meio que fez uma carinha de desapontamento. Falou algo mais ou menos assim: olha, senhor Gomes, eu agradeço pela sua sinceridade, mas eu lamento dizer que você não serve para o nosso serviço. Vou pedir para os presbíteros lhe darem um trocado, um dinheirinho, e levarem o senhor até a porta. Gomes ficou confuso e indignado. Perguntou o motivo. Ele disse que merecia pelo menos entender o motivo de estar sendo dispensado, da entrevista. O senhor Amaro concordou e explicou. Segundo ele, o serviço consistia em entrar na cripta do cemitério particular da igreja e retirar um corpo que está lá sepultado. O problema é que 5 homens da igreja já haviam tentado fazer isso e não tinham conseguido. Desses 5, 2 estavam com ferimentos graves, um estava morto e outro, está com problemas nos nervos. E parece que um outro ainda pode ser considerado louco. E o Gomes perguntou, mas o que tem lá dentro? Porque até então o Gomes estava se sentindo espantado com tudo isso, ele não estava acreditando naquelas baboseiras supersticiosas. Por isso ele perguntou o que tinha lá dentro. O senhor Amaro olhou para ele com calma e tentou explicar. É apenas uma cripta normal e um corpo. Gomes balançou a cabeça, a teimosia se começou a instalar nele e ele concluiu que o não ele já tinha. Então ele tinha que correr atrás do sim. Ele implorou para o senhor Amaro lhe dar o emprego. O homem explicou a Gomes que nunca ninguém de fora da igreja tinha tentado retirar aquele corpo, somente membros da igreja. Se ele fosse tentar, ele seria o primeiro. Gomes deu a sua cartada final, falou: é por isso que vocês ainda não conseguiram. Não adianta mandar o seu pessoal, isso não é trabalho para crente. Tem que ir um coveiro profissional. Foi uma boa resposta do Gomes,
O senhor Amaro arregalou os olhos e pareceu considerar por alguns minutos. Ficou pensandinho. Aí ele concordou. Disse que o Gomes poderia pegar o trabalho. Gomes comemorou e pediu para ir até a cripta para conhecer, mas o senhor Amaro ressaltou que o trabalho seria feito no próximo sábado, às 8 horas da manhã, com o sol bem forte iluminando tudo, e que antes o Gomes deveria assistir a um culto da igreja. Gomes insistiu, disse que resolveria ali tudo rapidinho. Ele falou: "Eu já mato isso agora, doutor." Mas, na verdade, ele estava ansioso para receber o dinheiro logo, né? Porém, o senhor Amaro falou: "Gomes, eu duvido que você duraria 10 segundos dentro daquela cripta se entrasse agora que está escuro. Nossa melhor chance, que talvez ainda dê errado, é sábado, que é um dia santo, bem cedinho, com bastante luz do sol." Gomes foi embora pensando em como aquele pessoal era realmente supersticioso. Mas ainda assim, aquela cripta poderia mesmo oferecer algum perigo, vai saber. Poderia haver, sei lá, escorpiões lá dentro, ou até gás metano. Ele sabia que estava se metendo em algo muito maior do que ele imaginava, mas não podia ignorar a chance de ganhar dinheiro. E na verdade o Gomes não fazia ideia de onde ele estava se metendo, do horror que ele ia presenciar. E por mais que ele tivesse medo, a curiosidade e a necessidade de enfrentar o desconhecido estavam começando a se tornar irresistíveis. Gomes passou o resto da semana despreocupado, ele nem lembrou da história, ele estava com a mente no trabalho, no dia a dia dele, né? Mas por dentro, às vezes ele tinha dificuldade de entender o que aqueles homens encontraram de tão difícil para demolir uma simples cripta, uma cripta velha. Para ele parecia uma tarefa básica, banal, ele já tinha visto isso acontecer várias vezes. Criptas e túmulos antigos eram frequentemente restaurados, e não era raro vê-los sendo removidos para dar espaço a novas sepulturas. Na pior das hipóteses, ele pensou, bastaria passar como escavadeira pelo local e tudo estava resolvido. Era medo de fantasma? Não tem fantasma que resiste a uma escavadeira. A ideia de que outros homens tinham se ferido e até perdido a vida o intrigava. Ele pensava assim, devem ser uns frouxos, rindo para si mesmo. Para Gomes não havia nada mais comum do que lidar com mortos. Ele já tinha enfrentado situações bem piores no cemitério e isso parecia mais uma história para assustar, sabe? Coisa de superstição. Além disso, ao considerar o pagamento, o coveiro sentia um frio na barriga, de excitação e ânimo. A promessa de um bom dinheiro poderia ajudá-lo a colocar as contas em dia, né? Que era tudo o que ele queria. Na noite anterior ao encontro, ele foi dormir tranquilo, com a certeza de que ao amanhecer estaria tudo resolvido. O dinheiro viria e no fundo ele queria muito mais do que apenas o pagamento. Ele queria a sensação de ter vencido esse desafio, de ter mostrado para aqueles caras que ele era capaz de enfrentar o que quer que estivesse à sua espera na cripta, que eles tinham sido derrotados não pela cripta, mas pelo Gomes mesmo. Para ele aquilo, afinal, era apenas mais um trabalho. Naquela noite, Gomes teve um sonho assustador onde ele via sua falecida mãe dizendo para ele não ir para a cripta, para ele deixar para lá, que dinheiro sempre pingaria na mão, mas que ele não deveria pisar naquele local profano. Gomes acordou lembrando do sonho inteirinho, coisa rara que ele não costumava lembrar não, mas ele era teimoso como uma mula e chegou até a pedir perdão para a mãe em voz alta, pois ele ia mesmo. No dia seguinte, o sábado, ele chegou na igreja às 7 da manhã. Assim que pisou na administração, ele viu o senhor Amaro, que estava acompanhado por 4 presbíteros. Todos pareciam muito sérios, o clima estava tenso. Gomes foi convidado a participar de um culto que não teve nada de diferente, exceto por alguns outros fiéis de roupas sérias, sóbrias e chiques que também participaram da cerimônia. Assim que todos foram embora, Gomes, o senhor Amaro e os 4 presbíteros foram para a parte de trás da igreja, uma parte menos cuidada. Gomes se trocou, vestiu seu macacão de trabalho, boné, óculos de proteção, luvas grossas e máscara balaclava branca. Deram a ele uma enxada, uma lanterna e uma garrafa d'água. Ele pediu um saco de tecido ou mesmo de lixo para colocar os ossos que ele ia desenterrar, mas o senhor Amaro falou assim: na verdade, faltam alguns detalhes para você saber e eu vou te dizer tudo agora.
Não se assuste com o que você vai ouvir e, caso alguma coisa seja muito espantosa, você tem todo o direito de desistir. Primeiro, que você não precisa de saco para recolher os ossos que estão lá dentro. O corpo que está lá está incorrupto, ou seja, não está deteriorado, está intacto. É o corpo da filha do fundador da nossa igreja. Ela morreu há muito tempo e foi colocada em um caixão, dentro de um jazigo que está coberto de terra no fundo da cripta. É um trabalho simples, mas ninguém até agora conseguiu, porque quem colocou a menina lá foi o próprio diabo. Gomes queria rir. Diabo? Mas ele se conteve. Esses homens adultos acreditavam no diabo. Mas então o Sr. Amaro continuou. Em 1910, o fundador da nossa igreja chegou da Inglaterra com a esposa para fundar a igreja aqui no Brasil. Tudo ia bem no início, ele era um homem bom, carinhoso, caridoso e amável. Até que uma noite um homem apareceu em sua casa pedindo hospedagem. O fundador o acolheu e esse homem se revelou ser o próprio diabo. Ele alegou que voltaria para matar todos naquela casa se o fundador não destruísse a própria igreja, não descontinuasse o serviço. O fundador, obviamente, tinha muita fé em Deus e não aceitou a chantagem do demônio. Anos depois, a esposa do fundador desapareceu e sua filha foi morta. O fundador construiu a cripta e a sepultou, porém o demônio apareceu e disse que manteria a alma da menina no inferno e que qualquer um que tentasse se aproximar dela experimentaria também o inferno. Desde aquela época, todos acharam que isso era apenas uma lenda e ninguém ligou muito, porém, agora, por motivos estruturais, precisamos desativar a cripta e sair desse terreno. Podemos passar com o trator em cima de tudo, mas não seria digno e nem justo com o cadáver da menina. Além disso, temos medo de liberar o próprio inferno no mundo se fizermos isso. Por isso, queremos que o corpo de Stella, que é o nome da garota, seja retirado de lá. Nós faremos outro jazigo menor e mais respeitoso para ela, ao lado do próprio pai, e entregaremos o terreno aos novos donos. Gomes ouviu aquilo tudo com descrença. Um dos presbíteros avisou: ao entrar lá, o Senhor experimentará o inferno. Para cada um é diferente, mas o Senhor vai se sentir muito mal. Gomes concordou e, para tirar dúvida, perguntou: então quer dizer que se eu começar a me sentir mal é só sair, certo? Se passarem 10 minutos e eu começar a ter essas sensações ruins, é só eu sair para nada me acontecer, concordam? O Sr. Amaro negou com a cabeça e disse: Sr. Gomes, lamento dizer, mas ninguém ficou mais de 4 minutos dentro dessa cripta. Gomes sentiu um frio na barriga, mas não ia recuar. Ele precisava do dinheiro e, mais do que isso, ele queria provar para si mesmo que era capaz e que essa história de demônio era toda falsa. O dinheiro equivalia a 3 meses de salário sem descontos e ele não ia deixar isso passar não, era questão de honra. A cripta em si era uma construção de pedra escura com uma fachada simples, mas de aparência antiga e sólida, como se tivesse resistido ao tempo. As paredes estavam cobertas de planta que se agarravam à pedra com firmeza. Seus galhos secos se enroscavam nas rachaduras da construção. A sensação era de que o lugar tinha sido abandonado. O portão de entrada da cripta era uma grade de ferro pesada e enferrujada, com barras retorcidas no estilo meio gótico. Os detalhes ornamentados pareciam ter sido corroídos pelo tempo e pela umidade, mas mesmo assim ainda eram imponentes. Havia um cadeado antigo pendurado, mas que já estava estourado, balançando levemente. Gomes empurrou com facilidade e o portão se abriu num gemido alto e metálico. Invadi a frequência para te pedir um favorzinho de chocolate. Não se esqueça de curtir esse relato, se inscrever no nosso podcast, se inscrever também no nosso canal de YouTube e seguir a gente nas redes sociais. @oficial7além. Continue agora com o relato. Obrigadinha de morango. Atrás do portão, a entrada da cripta era um arco de pedra sombrio, com degraus que desciam para a escuridão. O interior da cripta parecia engolido pela escuridão absoluta, com uma atmosfera pesada e opressiva que quase fez o Gomes voltar de medo. No entanto, ele firmou o pé e falou: não quero saber, bora.
Ele estava sentindo um cheiro de umidade e de terra antiga. Ele sabia que aquela tumba não era normal, deu para perceber que ela guardava algo antigo e misterioso, além de um simples corpo. E ele queria descobrir o que era. Gomes sentiu um calafrio percorrer a espinha, algo que ele tentava ignorar, mas conforme ele descia os degraus da entrada da cripta, era como se o mundo ao redor estivesse mudando, tornando-se cada vez mais assustador. A luz do dia começou a sumir rapidamente, engolida pela escuridão das escadas que ele descia. Parecia que o ar se movia por vontade própria e ficava mais denso e sufocante, com aquele cheiro que depois começou a virar cheiro de podridão, como se algo que tivesse enterrado há muito tempo estivesse agora liberto. O corredor era apertado, feito de pedras escorregadias que pareciam se fechar ao redor do Gomes. Cada passo que ele dava, o barulho do eco da batida do pé dele no degrau ecoava, ou melhor, reverberava em todo canto, como se alguém estivesse caminhando atrás dele, sabe? E de repente, estava. As paredes, antes sólidas, pareciam pulsar, movendo-se ligeiramente com o canto do olho, mas imóveis sempre que ele olhava diretamente, ou seja, ele sentia que as paredes se mexiam, mas quando ele olhava, estava tudo paradinho. Ele começou a perceber as rachaduras na parede e dava a impressão que um som fraco saía delas, como se fosse um sussurro. Escapava como se as paredes estivessem tentando falar para ele. Vai embora, vai embora. Não eram palavras claras, mas um murmúrio arrastado que dava uma sensação de mal-estar. Imaginem só. Coloquem-se no lugar do Gomes nesse momento. Ele começou a notar que ele estava andando por um tempo maior do que a distância possível da cripta. Ou seja, ele estava andando muito por uma cripta tão pequena. Era como se ele tivesse entrado em outro universo. Gomes começou a andar mais rápido para chegar logo, e a sensação era de que algo estava o perseguindo ou o apressando. Mas a cripta, ao invés de ter um caminho claro, parecia se estender como se fosse um labirinto, até que, quando ele chegou num certo ponto, havia duas passagens. Gomes não sabia nada sobre bifurcações dentro de uma cripta, isso ele nunca viu. Então ele decidiu voltar para perguntar para o Sr. Amaro se ele deveria ir para o lado direito ou esquerdo, pois eles não falaram nada sobre isso. Gomes subiu rapidamente os degraus em direção à luz do dia que estava lá em cima, mas parecia que ele estava numa escada rolante que descia. Ele subia e nada dele chegar lá em cima, não chegava nunca no alto, até que ele começou a dar grandes saltos e chegou até a saída da cripta finalmente. O Sr. Amaro e os presbíteros estavam esperando ele lá fora e olharam com espanto, falaram assim, mas já? Antes que ele pudesse falar qualquer coisa, o Gomes já antecipou a eles e já falou assim, o senhor me perdoe, Sr. Amaro, eu sei que eu não durei nem um minuto ali dentro, mas é porque realmente o clima é horrível. Me perdoa, eu prefiro abrir mão do dinheiro. Amaro ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse, mas você conseguiu, Gomes. Você trouxe o corpo da menina. Gomes olhou e percebeu que segurava nos braços um pequeno corpo enrolado em tecido. Como assim? Para o seu espanto, o corpo se mexia e com bracinhos de cadáver. Ele ficou olhando aquilo até que os bracinhos descobriram o próprio rostinho. E para sua surpresa, era sua mãe, em miniatura. Ela olhou para o Gomes com piedade e falou, filho, eu pedi para você não entrar. Eu implorei para você não entrar nesse lugar maldito. O Gomes olhou para o Sr. Amaro e o Sr. Amaro disse, se você quer mesmo desistir e ir embora, Gomes, primeiro você tem que sair aqui da cripta, seu bosta. Gomes não compreendeu. Ele já não tinha saído? Então os presbíteros, Amaro e sua mãe, em miniatura, começaram a gargalhar e segundos depois tudo escureceu. Os homens sumiram e Gomes se viu diante de onde ele estava de novo dentro da cripta. Só que dessa vez não havia bifurcação, era apenas um corredor. Diante dessa ilusão que ele tinha tido que parecia real, Gomes caiu de joelhos no chão e começou a chorar.
Aquilo tinha sido uma visão demoníaca fortíssima. Então Gomes rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria. Em seguida se levantou. Ele sabia que tinha que terminar o serviço ou não conseguiria sair dali. Na melhor das hipóteses, ele sairia com problemas de saúde. Ele continuou a andar pelo corredor escuro. A luz da lanterna piscava e sempre que Gomes movimentava a lanterna, algo assustador e rastejante tentava fugir da luz. O chão, que era inicialmente firme, agora estava cheio de rachaduras, onde uma brisa estranha soprava de baixo, um odor de podridão. Gomes estava acostumado com o cheiro de podre, mas aquele era diferente. Tinha notas de maldade naquele cheiro. Então ele começou a notar símbolos gravados nas paredes que pareciam emanar calor, símbolos que ardiam seus olhos quando ele olhava e fazia sua cabeça latejar. Ele estava ficando louco. O chão, que antes era feito de pedra lisa, agora estava super irregular, com raízes grossas e espinhosas que se enroscavam nos tornozelos do Gomes, dificultando a passagem, como se o lugar estivesse vivo e resistindo a ele, querendo que ele voltasse. Bem baixinho ele começou a ouvir vozes, lamúrias, um coral de vozes e de dor. Gomes, agora suando frio, tentava manter o controle, mas a sensação de estar preso se intensificava. O ar ficava cada vez mais quente e quase insuportável de se respirar, como se estivesse entrando no próprio inferno. Sons distantes de gritos abafados surgiram do fim do labirinto, misturados com uma risada suave e perturbadora que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Então Gomes ouviu uma voz grave e raspada. Uma voz fraca. Um homem pedindo socorro. Gomes iluminou com a lanterna e viu. Sim, era um rapaz caído no chão. Ele estava vestido com uma malha suja, vermelha e toda rasgada, uma barba mal feita e também sem calçados nem luvas. Ele estava deplorável. Haviam amarrado um chapéu de couro na cabeça desse homem, e esse chapéu, no alto, tinha 2 chifres de metal que pareciam pesados. E o laço que descia no pescoço prendendo o chapéu tinha espinhos, o que dificultava o homem de tirar aquilo. Os espinhos estavam penetrando embaixo do seu queixo e faziam marcas grandes de sangue. Para piorar, esse rapaz, com esse capacete e essas roupas, ele tinha os 2 olhos furados. Gomes inicialmente pensou que era uma assombração, mas o rapaz falou assim: "Pão, misericórdia, me dá um pedaço de pão, me dá água, tô morrendo de sede. Já faz 3 dias que esse louco me prendeu aqui." Gomes agachou perto dele e perguntou quem tinha feito aquilo, e o rapaz falou: "Foi o pastor da igreja." Nessa hora caiu a ficha de Gomes. Tinham armado para ele. Senhor Amaro e os presbíteros deviam ser loucos, com certeza eram loucos. Gomes ficaria preso lá para sempre, igual esse rapaz. Ainda assim, o coveiro, com muita dó, deu água para o rapaz cego beber. Gomes escorou o rapaz em seu ombro, levantou e caminhou com ele adiante. O rapaz dizia assim: "Cuidado, aqui é o inferno. As vozes vão querer enganar a gente." Gomes largou a enxada que ele estava carregando e seguiu com o homem até o que parecia ser o fim do caminho. Finalmente, a cripta. Uma pequena sala com uma pedra de tumba no chão. Em pé, em cima dessa pedra, diante deles 2, estava uma figura assustadora, a figura mais horrível que Gomes já viu. Era enorme, com a pele grossa, escamosa e sangrenta. Tinha enormes garras, queixo longo e pontiagudo, dentes monstruosos e olhar apavorante. Era uma mistura de várias criaturas, mas os chifres não deixavam enganar. Aquele ser era o demônio. E esse ser se dirigiu a Gomes e falou assim: "Vá embora agora, a menina é minha. Vocês não vão tirar ela de mim." Aquela voz era horrível e Gomes não sabia o que fazer. Ele nunca tinha estado diante de uma criatura sobrenatural. O rapaz cego, apoiado no Gomes, falou assim:
essa voz é linda. Eu consigo enxergar. Ela é linda, ela é maravilhosa. Então o rapaz se desfez em ossos e poeira no chão, ficando somente suas roupas, o pesado chapéu com chifres e os restos mortais ressecados. A criatura passou o dedo no rosto do Gomes e o arranhou com a sua garra enorme. A pele do Gomes no rosto queimou como se houvesse veneno. Então a criatura falou: Vamos, comece a rezar e pedir para o seu Deus. Não vai adiantar. Gomes falou: eu só quero tirar a garotinha daqui. Eu sou um coveiro. O ser gritou: Ela é minha, só minha. Agora reze. Gomes continuou quieto. A criatura estranhou e lambeu a própria unha que havia arranhado Gomes e tinha um pouco do sangue de Gomes ali. Então essa criatura falou: Você é diferente. Você não é um deles. Em segundos, a criatura reduziu-se ao tamanho de uma pessoa e se tornou uma lindíssima mulher que, segundos depois, desapareceu. Gomes respirou fundo e olhou para trás. De onde ele estava, no meio da cripta, dava para ver a escadaria e a saída da cripta lá em cima. Dava até para ouvir os presbíteros e o Sr. Amaro conversando. Ou seja, a cripta era pequena, na verdade. Gomes deu 2 passos para trás e pegou a sua enxada, que estava no chão. Foi até o local onde a criatura estava e já tinha sumido e começou a quebrar a pedra. Ele entrou no buraco e encontrou um caixão podre. Bateu algumas vezes na tampa, tirou os pedaços de madeira e, finalmente, apontou a sua lanterna. 1 minuto depois, Gomes saiu da cripta, para o espanto de todos. Sr. Amaro, assim que o viu, perguntou: Você ficou aí por cerca de meia hora? É um recorde. Você tá bem? Um presbítero falou assim: E aí, conseguiu chegar até o corpo da menina? Cadê o corpo? Gomes largou a enxada no chão, deu um longo gole na água e falou assim: Eu preciso de saco para trazer tudo para cá. Aí alguém perguntou: O corpo não está intacto? Gomes respondeu: Não, somente ossos, e são 3 corpos. Foi necessário chamar as autoridades, a polícia. Gomes separou os corpos em 3 sacos e deixou tudo acessível para os legistas. Ele conhecia bem esse trabalho. O Sr. Amaro e os presbíteros queriam saber o que tinha acontecido, mas Gomes pediu: Eu preciso de um lugar para tomar banho agora. Separem algo muito bom para eu comer, algo gostoso, não essa frescurada de gente rica. Me esperem na mesa com meu pagamento. Ninguém ousou questioná-lo. Gomes tomou banho, colocou sua roupa e se sentou à mesa. Sr. Amaro o esperava junto de 2 presbíteros. Depois de matar a sua fome em silêncio enquanto todos estavam ansiosos, Gomes falou assim: Para começo de conversa, eu não exumei um corpo, mas sim 3. Eu quero 3 vezes o pagamento. O Sr. Amaro ia falar alguma coisa, ele falou ok para confirmar e o Sr. Amaro concordou. Então Gomes contou: Eu quebrei o caixão e quando eu apontei a minha lanterna, eu não encontrei um corpo ali. Encontrei 2 corpos. Os especialistas vão ver que as ossadas da menina e da mãe dela estavam naquele caixão. Os outros ossos que estão caídos na capela da cripta são do pai da menina. Nessa hora o Sr. Amaro interrompeu: Impossível, o nosso fundador está sepultado em outro lugar. E o Gomes continuou: Eu falei o pai da menina, não o fundador da igreja de vocês. Verdadeiro pai. É o seguinte, assim que eu encostei nos ossos, eu vi tudo. Esse fundador era um verdadeiro canalha, um filho da mãe, me desculpem a verdade. Ele frequentava tudo quanto é puteiro da cidade. Ele teve amantes, encomendou o fim de várias gestações que ele não queria assumir. Ele maltratava muito a esposa, até que um dia ela fugiu e foi morar na periferia da cidade. Ele procurou pela esposa fugida por 1 ano. Quando ele a encontrou, ela estava morando com um rapaz, o amor da vida dela.
O fundador pegou de volta a sua mulher para continuar as aparências, né? Manter as aparências. Ele prometeu para a mulher que ele tinha mudado e seria um homem melhor. 9 meses depois, nasceu a pequena menina chamada Stella. Após o nascimento de Stella, os abusos recomeçaram. Com o passar dos anos, ficou evidente que Stella era filha do outro cara. A aparência da pequena Stella era muito semelhante ao outro homem, o amor da vida da mãe dela, e totalmente diferente da aparência do fundador da igreja. Quando a menina completou 4 anos, o fundador flagrou a esposa fugindo novamente com o cara e dessa vez levando a Stella. Então, ele enterrou a filha e a esposa vivas na cripta, vestiu o pai da menina de diabo, colocou um chapéu com 2 chifres de ferro pesados e o cegou, deixando ele lá para ele morrer na cripta, enlouquecido e cego, ouvindo as duas chorando dentro do caixão. Bom, qualquer um da igreja que se aproximasse desse caixão hoje em dia ia se lascar na mão da energia pesada e maligna que se formou em torno de tudo isso. Eu, Gomes, como sou um cara de fora, eu não pertenço à igreja de vocês, eu tive sorte. E é isso, Senhor Amaro, eu espero que a sua igreja compense o caráter do seu fundador. Então Gomes foi embora com o dinheiro, que foi o triplo do combinado, e a alma lavada. Naquela noite ele sonhou com a sua mãe novamente, só que dessa vez ela estava lhe dando os parabéns. Ela estava em um lindo jardim e ela apontou para uma família bonita e feliz que desfrutava daquele lugar lindo também. Era um jovem bonito, rapaz, uma esposa linda e uma menininha maravilhosa que o Gomes sabia que se chamava Stella, que significa estrela. E foi isso, Luciano, que o Gomes me contou naquele churrasco. Claro que ele tinha um jeito simples de contar, tá? Mas os detalhes estão todos aí. Eu também preciso de ajuda para escrever textos decentes, mas eu tenho uma pessoa que me ajuda e ela capricha bastante. E você pode também dar uma melhorada no meu texto se quiser. O Gomes morreu em 2008, já bem velhinho. Ele tinha no rosto uma cicatriz que ele dizia para todo mundo que foi feito pela mão do diabo, ou, na verdade, pela mão de uma mãe sofredora. Todo coveiro decente de qualquer cidade do Brasil conhece a história da menina da cripta, mas só eu, Raniel, tive a sorte e a felicidade de ouvir a história diretamente da boca do saudoso Gomes. Um abraço, Raniel. E esse foi o relato do coveiro Raniel. O que vocês acharam do relato da menina da cripta? Gostaram? Então deixa o like aí, se inscreve no canal e bota a hashtag nos comentários a menina da cripta, tá bom? E vocês já sabem, 7 além a gente trouxe o horror de volta. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 além.